sou uma das idealizadoras aqui do Prate-Ensino. E hoje a gente está no nosso evento da FitoWeb, né, que a gente começou isso no finalzinho do mês passado. E aí já passaram alguns professores aqui conosco, né? A Sula Camargo, foi na semana passada falando de obesidade, o Leandro falando de manejo da insônia, e a gente abriu esse mês de outubro foi com Isa Volpe, falando de nutrição estética. Esse é um projeto que a Prate-Ensino, junto com o Leandro Medeiros, está coordenando a nossa pós-graduação em fitoterapia, e a gente resolveu fazer esses eventos de uma forma de vocês se ampliarem um pouquinho mais, ganharem um pouco mais de conhecimento aí dentro do mundo da fitoterapia. Hoje, nós estamos com a Yasmine Alves, que ela já está aqui com a gente, e ela vai falar com vocês hoje sobre óleos essenciais, que eu acho que é um tema, né, que está bem interessante, né, um mundo novo aí que está cada vez mais se ampliando em relação ao mundo da fitoterapia. Eu vou chamar aqui a Yasmine, deixa eu só aqui colocar ela aqui para vocês. Gente, só para falar uma coisinha também antes da Yasmine entrar, ela vai fazer a apresentação para vocês, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, tem um chat aqui embaixo nos íconezinhos, e tem também um QA, que aí que vocês também podem colocar mensagens, dúvidas, tá bom? Para o que vocês quiserem. No final da aula, a gente vai reservar um tempinho para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Boa noite a todos e a todas. Yasmine, agora sim. Pronto, agora comecei. Queria me apresentar, né? Eu sou Yasmine, sou farmacêutica, tá? Por Caruaru, pela SES. Fiz mestrado e doutorado na UFPE. Né? O meu mestrado foi na área de Química de Produtos Naturais e o meu doutorado foi na área de Farmacologia de Produtos Naturais. E hoje eu sou docente no curso de Medicina, daqui da UFPE de Caruaru, do Núcleo de Ciências da Vida, tá? Tem uma liga também de práticas integrativas e complementares, onde eu sou a coordenadora, e também a área de pesquisa também na fitoterapia. Então, eu posso compartilhar aqui a tela para a gente começar a discutir um pouquinho, né, Andréa? Pode. Está conseguindo compartilhar? Estou sim. Tá. Eu vou sair para não te atrapalhar, tá bom? Pronto, E aí no tá final ok, eu Andréa. vou para ver as dúvidas das pessoas. E aí a gente faz um bate-bola aí com eles, tá bom? Certo, vou desligar aqui a câmera. Combinado. Tá bom. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os óleos essenciais, e o objetivo, né, dessa discussão de hoje seria basicamente uma abordagem mais genérica, com alguns conceitos que são interessantes na área de óleos essenciais, de aromaterapia, né? Até porque esse é um assunto que a gente vai aprofundar bem mais, né, na pós-graduação em fitoterapia, inclusive meu módulo de farmacologia de produtos naturais. Então, a gente vai conhecer melhor a parte, né, dos mecanismos de ação, como é que funciona, né, para cada grupo de metabólitos secundários, e os óleos essenciais, eles estão aí incluídos nesse rol dos grupos de metabólitos secundários, né? Como eu falei, eu sou Yasmine, aqui embaixo está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade para anotar. Então, a primeira pergunta, óbvio, né, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre a temática, é o que são os óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, eles são nada mais, nada menos do que misturas de compostos de natureza química variada, mas que em sua essência eles são lipofílicos, ou seja, eles possuem uma afinidade por gordura, eles são voláteis ou semivoláteis, e eles são produzidos por estruturas especializadas das plantas. Podem ser estruturas que estão localizadas em várias partes, no caule, na raiz, na flor, na folha, enfim, em qualquer parte esses óleos podem ser produzidos. E esses óleos, eles são extraídos de plantas aromáticas ou de plantas medicinais, ou ambas, né?
E aí, basicamente, como características principais, nós temos a cor, né? Esses óleos essenciais, eles são majoritariamente incolores ou levemente amarelados. O sabor, que é acre ou picante, principalmente. E quanto à estabilidade, os óleos essenciais, eles são relativamente pouco estáveis, ou seja, eles são sensíveis a altas temperaturas, são sensíveis à umidade, são sensíveis à luminosidade, por isso que as condições de armazenamento desses óleos, elas são fundamentais para as atividades biológicas e para a manutenção dessas propriedades físico-químicas deles também. E aí, quando a gente fala um pouquinho dos conceitos, né, do óleo essencial, um ponto importante é a gente primeiro diferenciar o que seria um óleo essencial de uma essência, né? Eu acho que todos vocês já viram aí que existem inúmeros produtos à venda e seria muito importante saber essa diferença, né? Um ponto que é fácil da gente diferenciar a princípio é o preço, né? As essências, elas são bem mais baratas que os óleos essenciais. E por que essa diferença de preço? Essa diferença é principalmente por causa da composição. As essências, elas são majoritariamente sintéticas. Então, são substâncias químicas que são produzidas nos laboratórios, tanto de derivados de produtos naturais por síntese ou semissíntese, e aí esse processo ele é muito mais barato do que a extração in natura do óleo, e aí a manutenção de um produto completamente natural. Né? Então, a essência seria esse produto mais sintético que busca mimetizar o cheiro, a essência do óleo essencial natural, que é o óleo essencial verdadeiro. E aí pode acontecer também da essência ser uma mistura do óleo essencial com outros óleos também. E aí esse óleo essencial estaria em quantidades bem menores. E aí os majoritários seriam justamente os produtos sintéticos. O óleo essencial propriamente dito, como eu já falei, né, ele vai ser uma mistura complexa de várias substâncias lipofílicas e voláteis e que todas são oriundas da planta. Então, existe um processo extrativo, existem diferentes processos extrativos para se obter óleo essencial, a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente, e aí, a partir desse processo extrativo, se obtém o óleo in natura, o óleo essencial in natura. E aí, esse óleo essencial verdadeiro é aquele que não existe acréscimo de outros óleos, que infelizmente hoje em dia acontece muito de haver produtos adulterados, tá? Mas a diferença básica entre óleo essencial e essência é essa. E aí, outro ponto, né, seria quais são os principais constituintes dos óleos essenciais. Como eu falei na definição dos óleos, né, são substâncias lipofílicas e voláteis, né? Então, basicamente, esses óleos essenciais, eles são constituídos por moléculas apolares, né? E essas moléculas apolares, elas provêm do que a gente chama de metabolismo secundário das plantas. Então, existe o metabolismo primário e existe o metabolismo secundário. O metabolismo primário é o que todos nós conhecemos, que é responsável pelas reações de síntese, de degradação, de transformação das substâncias que são essenciais à vida, né? Dos carboidratos, das proteínas, ácidos nucleicos e gorduras. Já o metabolismo secundário, ele é caracterizado por esse conjunto de reações químicas e que elas não são necessariamente essenciais à vida da planta, mas elas dão a característica de adaptabilidade dessas plantas ao meio, né? E aí, nessa adaptabilidade, ela fornece diferenciais à planta, como, por exemplo, a atração de polinizadores, já que as plantas não conseguem se deslocar, né? Então, elas têm que utilizar outros recursos. Então, essa atração de polinizadores seria um ponto. Outro ponto seria propriedades repelentes de herbívoros ou outros insetos que possam atacar essas plantas, proteção contra a radiação ultravioleta, atividades antimicrobianas, dentre outras. Então, dentro desses metabólitos secundários, existem várias classes. Existem os flavonoides, existem os terpenos, os taninos, as cumarinas, dentre outros. Os óleos essenciais, eles são constituídos principalmente pelos terpenos e pelos fenilpropanoides, né? Os terpenos, eles são moléculas que são derivadas de unidades de isopreno,
Como vocês podem ver aqui, ó, estou apontando para ela agora, né, o isopreno, ele seria uma unidade com 5 carbonos e com saturações. Os monoterpenos, eles são constituídos pela junção de 2 unidades de isopreno, ou seja, os monoterpenos, eles possuem 10 carbonos, enquanto os sesquiterpenos, eles são constituídos pela junção de 3 unidades de isopreno, ou seja, 15 carbonos. Os monoterpenos, eles são os constituintes majoritários dos óleos essenciais e eles têm como principal característica a volatilidade e o odor, né? Então, cada monoterpeno ele vai ter um odor característico que, no final, a junção, né, desses odores vai resultar no cheiro final daquele óleo específico. Os sesquiterpenos, eles também são voláteis e eles têm como característica bem importante a atividade antimicrobiana. Os fenilpropanoides, por sua vez, eles possuem um anel aromático, como vocês podem observar aqui, ó, que eu estou apontando, certo? Ligado a uma cadeia de 3 carbonos. E é claro que tanto os mono, sesquiterpenos e fenilpropanoides, eles possuem radicais que vão diferenciar uma molécula da outra. Então, a gente tem milhares de monoterpenos, milhares de sesquiterpenos e milhares de fenilpropanoides. E é justamente essa variação, essa variabilidade, né, de moléculas que vai resultar nos diferentes óleos essenciais. Essas moléculas, elas podem ter como grupos funcionais hidrocarbonetos, ou seja, cadeias carbônicas simples, podem conter ésteres, álcoois, aldeídos, éteres, cetonas ou fenóis. E aí, cada um desses grupos funcionais, ele vai ser responsável por uma atividade específica, uma atividade biológica específica, ou ele pode estar relacionado também a uma toxicidade específica. Por exemplo, a gente tem as cetonas, como a tujona aqui, que eu estou mostrando, né? Essa tujona, ela está presente em várias plantas abortivas, como a absinto, a salvia, a tuia. E essa tujona é justamente tóxica por causa da presença da cetona. A gente tem exemplos aí de sesquiterpenos, né? Outro sesquiterpeno, o borneol, que tem a função álcool, o grupo funcional álcool, e ele está presente principalmente na cânfora e é muito utilizado na perfumaria e também como adjuvante, como insumo farmacêutico. A gente tem um outro sesquiterpeno que tem como função o álcool também, que é o geraniol. O geraniol está presente no óleo essencial das rosas, do gerânio, da citronela. Ele tem atividades antimicrobianas, tem atividade inseticida e ele é muito utilizado na área. A gente tem o limoneno, e aí o limoneno, ele tem a função, o grupo funcional hidrocarboneto, ou seja, ele não tem nenhum outro radical contendo oxigênio, né? E aí o limoneno, ele é muito utilizado como solvente biodegradável, encontrado principalmente nos frutos cítricos, né? Limão, laranja. E aí aqui tem um esqueminha, né, do metabolismo secundário, que a gente vai discutir um pouco mais aí para quem ficar na pós-graduação em fitoterapia, né? E aí vocês podem ver que a partir da glicose, né, ela pode seguir 2 vias, a via do ácido chiquímico e a via da acetilcoenzima A. E aí, a partir de cada uma dessas vias, existe a produção aí de vários grupos de metabólitos secundários. Então, o que interessa para a gente são os terpenos e os fenilpropanoides, que são os principais dos óleos essenciais. Então, os terpenos, como eu já falei, eles derivam, né, da junção de várias unidades de isopreno, e aí eles passam aí por essa via da acetil-CoA, tá? E os fenilpropanoides, eles são derivados do ácido cinâmico, que vem aí da via do ácido chiquímico. Só para ilustrar, né, para ficar mais fácil a visualização, a gente tem aqui ó, uma unidade de isopreno a partir do mevalonato, certo? E aí, quando a gente junta 2 unidades de isopreno, a gente gera, né, produz aí os monoterpenos, como, por exemplo, o geraniol. A partir, né, disso,
Se for acrescentado mais uma unidade de isopreno, 3 unidades de isopreno, ou seja, 15 carbonos, a gente tem aí a produção dos sesquiterpenos como o cadineno. Falando ainda um pouquinho mais desses compostos, né, dos essenciais, um ponto importante, né, e que merece destaque dentre os monoterpenos são as lactonas sesquiterpênicas. Essas lactonas sesquiterpênicas são sesquiterpenos, ou seja, são estruturas que contêm 15 carbonos. Então, se vocês forem contar aqui nessa primeira estrutura, vai haver 15 carbonos. E ela possui um anel chamado de anel iridoide. Esse anel iridoide, ele possui aqui ó, um ciclo, tá? Com 5 carbonos e um oxigênio. E possui também um ciclo aqui com 5 carbonos. Esse é um anel iridoide. Tá? Então, as lactonas sesquiterpênicas, elas têm como característica a presença desse anel iridoide. E qual a importância clínica dessas lactonas sesquiterpênicas nos óleos essenciais? Bem, elas estão muito associadas com reações de toxicidade, principalmente relacionadas com dermatite ou outras inflamações cutâneas, já que muitos óleos essenciais, eles são aplicados por via cutânea, tá? Então, é importante olhar a composição do óleo essencial e ver a presença de lactona, se houver a presença de lactonas sesquiterpênicas, se o paciente ele tiver um histórico de hipersensibilidade, é importante levar isso em consideração. Algumas lactonas sesquiterpênicas, elas não estão relacionadas com essa reação aí de hipersensibilidade ou de toxicidade dérmica. Elas estão associadas à atividade anti-inflamatória e também estão relacionadas a outras atividades, como, por exemplo, a atividade sedativa. E aí a gente destaca os valepotriatos que estão presentes na valeriana, né? Além disso, a gente tem aí a outra lactona, certo? Que é a artemisinina. E aí ela possui, basicamente, a atividade antimalárica, né? E aí ela foi isolada e ela é também hoje utilizada como medicamento na forma isolada para o tratamento de malária. A gente tem também como exemplo aí de sesquiterpenos o bisabolol, né, que ele está presente na camomila, e o alfa-humuleno, que está presente no lúpulo. O bisabolol, ele tem principalmente atividade calmante e anti-inflamatória. E o alfa-humuleno, ele tem uma atividade antimicrobiana e também anti-inflamatória. Aí aqui é para vocês verem, a maioria dos sesquiterpenos, eles apresentam uma potente atividade anti-inflamatória. Então, além de outras atividades, né, a depender de cada óleo essencial e de cada espécie vegetal, que podem ter atividades diferentes, mas vocês vão ver que muitos que apresentam sesquiterpenos vão apresentar essa atividade anti-inflamatória. Aí esses sesquiterpenos, eles agem principalmente na inibição de um fator de transcrição que é muito importante nos processos inflamatórios, que é o NF-κB. Então, eles vão promover essa inibição desse fator de transcrição, consequentemente, vai inibir aí a transcrição de algumas citocinas, né, pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, a interleucina 1, vai diminuir moléculas de adesão, o óxido nítrico sintetase indutível e a ciclooxigenase 2. E aí, dessa forma, de forma inclusive semelhante aos glicocorticoides, esses sesquiterpenos, eles exercem a sua ação anti-inflamatória. E eles estão bastante presentes em espécies como a arnica, a calêndula, a córdia verbenácea, que é a erva baleeira, e a matricária camomila. Com relação aos fenilpropanoides, eles não são terpenos, né? Eles derivam lá do metabolismo do ácido chiquímico, né? E como eu falei anteriormente, eles são caracterizados aí por um anel aromático, né? Aqui, ó, um anel aromático e uma cadeia com 3 carbonos, né? E aí, os fenilpropanoides, eles têm como característica uma potente atividade antimicrobiana, além de outras atividades, mas a principal é a atividade antimicrobiana. E aí, como exemplos, eu trago o anetol, tá? Que ele está presente aí na Pinelanisum, no anis, e no Phoenicum vulgare, que é no funcho.
E a gente tem o eugenol, né, que está presente aí no Syzygium aromaticum, que é o cravo da Índia, e ele tem potente atividade, além de antimicrobiana, antisséptica e anestésica local. Então, a gente falou um pouquinho dos conceitos, dos óleos essenciais, dos principais constituintes químicos desses óleos, né, a diferença também de óleo essência. Mas um outro ponto super importante quando a gente fala de óleos essenciais é a variabilidade. Então, existem artigos publicados só de estudos de variabilidade na produção de óleos essenciais. Então, muitas vezes, uma mesma espécie, dependendo das condições de cultivo, do local de cultivo, ela vai apresentar óleos essenciais com características distintas. Então, quais são os fatores que podem influenciar aí nessa variabilidade de óleos essenciais? Um primeiro fator seria o quimiotipo, né? Então, a gente tem, por exemplo, aí o óleo essencial do Thymus vulgaris, cultivado lá na Itália, o principal terpeno desse óleo é o timol. Já o Thymus captarus é o cavacrol. E o Thymus satureoides, que é cultivado mais no Marrocos, é o borneol. Então, a depender do quimiotipo, certo? Da subespécie ou da espécie em que aquela planta é produzida mais num determinado país ou numa determinada região, aquele óleo essencial, ele vai ter características diferentes e, consequentemente, pode acontecer de haver também atividades biológicas diferentes. Outros fatores que podem interferir aí na constituição química dos óleos essenciais são o ciclo vegetativo. Então, o ciclo vegetativo seria justamente a maturação da espécie. Tem algumas espécies, aí isso daí realmente vai depender de espécie a espécie. Tem espécies que a maior produção, o pico de produção de óleos essenciais vai acontecer quando ela ainda é muito nova. Já tem outras espécies que esse pico de produção vai acontecer quando ela está na fase adulta. Então, a gente tem duas variáveis a observar nesse ciclo vegetativo. Seria o rendimento do óleo essencial e a constituição do óleo essencial. O rendimento é quanto aquela planta está produzindo de óleo essencial. Então, a depender do estágio de desenvolvimento da planta, ela pode ter um maior rendimento ou menor rendimento. E aí, deve ser a caso, porque tem plantas que têm um maior rendimento mais jovens e tem plantas que têm um maior rendimento de óleo essencial no estado maturacional mais avançado. E também a própria constituição desse óleo essencial, que é o segundo ponto a ser observado, que a depender do estágio de desenvolvimento da planta, algumas substâncias nesses óleos essenciais, elas são produzidas em maior quantidade ou em menor quantidade. Pessoal, acho que foi a Yasmine que travou. Eu acho que foi a internet dela, gente. Só um minutinho, que eu também não estou conseguindo abrir minha câmera. Porque ela estava como host aqui. Só um minutinho, gente. Tivemos um acidente aqui. Tô tentando aqui me comunicar com a Yasmine, só um minuto.
a internet dela ficou instável, ela já vai estar entrando novamente. Gente, coisas que acontecem hoje em dia, né? Esses imprevistos aí. Vamos só aguardar ela retornar. Deixa eu ver se ela voltou aqui. Ela tá voltando, gente. Só um minuto. Tá? Isso, eu vou te mudar para host novamente, para apresentadora. Vê se foi, Yasmínia. Não. Foi não. Peraí. Porque agora eu também estou clicando e não está aparecendo aqui para eu te colocar como host. No... Ah, tá aqui. Conseguiu? Vê se foi. Foi? Yasmine? Foi. Pronto, eu acho. Agora foi. Vê se você consegue colocar. Deixa eu ver. A câmera eu não consigo colocar. Embaixo, vê. Peraí. A câmera tá, porque tá dizendo ainda que eu não Peraí. consigo começar porque o host é... Pronto, Vê acho se que foi agora. agora. Acho que agora vai, deixa eu ver. Pronto, agora. Eu nem sei onde eu parei, porque eu fiquei falando. Eu só percebi que tinha desconectado do quando fechou a janela. Tu sabes Volta, dizer? volta, Deixa por eu favor, na sua apresentação. voltar aqui. Onde você acha que você parou? Eu tava aqui nessa parte de Foi. temperatura. Uhum. Essa você falou. Foi dos fatores de variabilidade? Uhum, sim. Então pronto. Então foi onde eu parei mesmo. Então vou continuar, tá? Perdão pela desconexão. O pessoal está prestando atenção, hein? Falou aqui ciclo vegetativo. Isso, muito bem. A galera tá Gostei. envolvida. É... O pessoal está super Pronto. elogiando aqui, falando que a Que apresentação tá bom. ótima. Que ótimo. A galera tá Então, certa pode falar. agora. Não, então eu vou sair aqui novamente. Acho que o pessoal voltou a te escutar e a te ver. Tá? Vou fechar minha Tá câmera ótimo. para não atrapalhar sua apresentação. Tá Tá, bom? tá certo. Tá bom. Então, vamos continuar, né? Espero que não tenha mais problemas aí de queda na conexão. Então, com relação ao ciclo vegetativo, a gente encerrou. Aí, com relação à temperatura, eu tinha chegado a falar, não sei se vocês conseguiram ouvir, então eu vou falar novamente, né? Com relação à temperatura, a gente tem vários estudos, né, que mostram que altas temperaturas elas diminuem o rendimento aí dos óleos essenciais. Então, no alto verão não é a melhor época para se coletar esses óleos. Então, a melhor época para se coletar seria em períodos um pouco mais amenos. A umidade relativa ela influenciar nesse rendimento e na composição do óleo, e aí vão ter plantas que elas vão produzir mais em altas umidades e tem plantas que vão produzir em umidades um pouco mais baixas. A maioria, elas produzem mais óleos essenciais em umidades relativamente mais baixas. E a duração total de exposição ao sol, né? Quanto tempo é que aquela planta ela passa exposta ao sol? Essa exposição ao sol ela vai estar diretamente relacionada principalmente com a degradação de constituintes que são lábeis à luminosidade, né?
e a temperatura também. Então, quanto maior o tempo de exposição ao sol, né, maior a quebra dessas moléculas. Por isso que se diz que o melhor período para coletar a planta que você vai precisar extrair o óleo essencial seria logo no começo da manhã, porque ela não passou um tempo de exposição ao sol suficiente para degradar essas moléculas. Já, por exemplo, ao meio-dia, ela já passou um tempo suficiente para se quebrar algumas moléculas que são um pouco mais sensíveis. Outra questão, né? Importante é que há diferenças da atividade da essência, certo? Do óleo essencial, na verdade, e do extrato da planta. Por exemplo, aí eu trouxe o alecrim, o Rosmarinus officinalis, né? O extrato, o que é um extrato, minha gente? Um extrato, na verdade, um processo em que eu pego a planta ou a droga vegetal e submeto ela a um solvente, e aí esse solvente ele vai extrair algumas substâncias, dependendo da polaridade do solvente que eu estou utilizando. E do alecrim, ele tem uma atividade colagoga, ou seja, provoca essa secreção biliar. Já o óleo essencial do alecrim, que ele é resultado de uma extração específica, né, ele tem uma atividade antisséptica. Então, uma coisa é você utilizar o extrato daquela planta, outra coisa é a gente utilizar o óleo essencial daquela planta. São atividades diferentes. Outra coisa importante é a questão da diferença do óleo essencial de partes diferentes de uma mesma planta, né? Geralmente, a gente possui uma parte da planta que produz uma maior quantidade de óleo essencial e que aquele óleo essencial ele possui uma maior atividade biológica, mas não necessariamente aquela parte é a única parte produtora de óleos essenciais. Um exemplo é a canela, né? A gente tem, né, que é mais vendido aí a questão do óleo essencial da casca da canela, que ele é rico em aldeído cinâmico. E aí, que é um potente antimicrobiano, na aromaterapia ele é utilizado como energizante e para algumas situações depressivas, por exemplo, também. Já as folhas e as raízes da canela, elas também produzem óleo essencial, e esse óleo essencial ele apresenta constituintes bem distintos do óleo essencial da casca da canela. E aí esses constituintes são principalmente o eugenol, que é um óleo essencial, né, o principal constituinte do óleo essencial do cravo, que tem essa atividade antisséptica e anestésica local. E a gente tem também a cânfora, que ela está presente principalmente aí na indústria da perfumaria e também como adjuvante farmacêutico. Então, vocês vejam que, né, diferentes partes de uma mesma planta, no caso aí em questão a canela, elas produzem óleos essenciais com atividades distintas também. Então, um ponto a ser considerado é qual é a parte da planta, né, que eu vou passar a utilizar aquele óleo essencial. Um ponto super importante também, né, para a prática clínica de vocês é os óleos essenciais, eles podem ser utilizados tanto na fitoterapia quanto na aromaterapia, tá certo? E aí, qual é a diferença do óleo essencial usado na aromaterapia para o óleo essencial utilizado na fitoterapia? Então, a aromaterapia, né, os registros da aromaterapia, eles datam de 6.000 anos antes de Cristo, lá no Egito Antigo, tanto nas práticas de mumificação, de banhos, de incensos, entre outros. Só que na prática, realmente, como terapêutica, né, a aromaterapia ela foi descrita 3.000 anos antes de Cristo, tanto pela medicina ayurvédica da Índia, quanto pela medicina tradicional chinesa. Então, foram os dois países que começaram a utilizar os óleos essenciais na terapia, né? E a primeira pessoa que utilizou o termo, né, que introduziu o termo aromaterapia, foi o engenheiro químico francês René Maurice Gattefossé. E aí ele trouxe justamente uma contribuição grande, porque ele escreveu várias obras aí com relação a esses óleos essenciais sendo utilizados na prática clínica. E aí o termo aromaterapia, ele vem, né, do latim e do grego aroma, que significa cura ou ato de curar, tratar ou cuidar, e terapia, que significa... Eita, foi ao contrário, tá, minha gente? A terapia, que é a cura ou ato de curar, tratar ou cuidar, e o aroma, que significa odor doce ou especiaria. A aromaterapia, né, diferentemente do que a gente conhece da medicina ocidental, que é a medicina que a gente está mais familiarizado, né, mais inserido na nossa realidade, né, ela possui
um quê mais oriental, e ela está baseada, pautada em princípios holísticos. E aí esses princípios, eles não corpo como a medicina ocidental, eles visam o corpo, uma integração e um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, tá? E aí ele busca esse equilíbrio, não só visando um tratamento específico que vai interagir com um receptor específico de determinada doença. E os modos de uso da aromaterapia, né, que é um ponto bem polêmico, são a inalação, que é o que a gente conhece bastante, que é a utilização desses óleos essenciais nos difusores, né? A absorção cutânea, e aí a absorção cutânea poderia ser a inserção desses óleos num veículo para as massagens, de aplicar na pele também, sempre com o veículo, não é recomendado utilizar esses óleos essenciais diretamente na pele, porque eles estão associados a essas dermatites, né? E também, alguns países, eles utilizam os óleos essenciais na forma oral, né? De forma interal. E aí é uma discussão muito grande, né? Se usar ou não usar esses óleos essenciais, né, na forma oral. Aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho de regulamentação, mas não é permitido, certo? Eu vou explicar direitinho por quê. Agora, essa prática ela é amplamente utilizada lá na França. Inclusive, existem vários relatos há 50 anos, né? É o tempo aí em que há uma maior publicação dessa ingestão oral. Estados Unidos e América do Norte também, ou alguns outros países da Europa. Aí a gente vai discutir um pouquinho lá mais na frente. Ainda no contexto dos óleos essenciais na aromaterapia, né, como eu falei, ele é mais pautado nessa medicina tradicional chinesa. Então, a gente, inclusive, tem um termo de aromaterapia quântica ou aromaterapia energética, que aí é justamente a inserção dos óleos essenciais, equilíbrio da energia. E aí essa energia, para a medicina tradicional chinesa, ela é chamada de prana, ou chi, ou ki também, tá certo? E essa energia, ela se movimenta ao longo de alguns meridianos do corpo, e se o indivíduo ele estiver com alguma doença, vai haver um desequilíbrio aí nesse transporte dessa energia. E aí o campo magnético elétrico do corpo, de um corpo saudável, ele varia de 62 a 68. Quando o indivíduo ele tem alguma doença, esse campo magnético elétrico reduz, e os óleos essenciais eles produzem um campo que varia de 52 a 20 MHz, e aí a utilização desses óleos, né, segundo essa prática, né, mais orientalizada, seria justamente aumentar esse campo magnético elétrico para restabelecer a energia, tá? Meu filho aqui passando. Faz parte, né? Então, basicamente, essa elevação da frequência corporal seria para a reestruturação, a restauração do equilíbrio dos chakras através da utilização dos óleos essenciais. Já a utilização dos óleos essenciais na fitoterapia tem uma visão bem diferente, que é uma visão da medicina mais ocidental. Embora a fitoterapia ela seja considerada uma prática integrativa e complementar em saúde, ou seja, ela é uma prática alternativa ao tratamento principal instituído, ela tem uma base alopática. E o que seria uma base alopática? A fitoterapia ela é baseada naquele modelo do contrário. Então, por exemplo, se você está com inflamação, você vai usar uma droga anti-inflamatória, ou seja, você vai usar uma planta que possua atividades inflamatórias. Como a gente viu, os sesquiterpenos presentes nos óleos essenciais apresentam grande atividade anti-inflamatória. Então, se você está com algum problema de inflamação, você vai utilizar esse óleo essencial dentro de um medicamento fitoterápico que vai ter esse princípio aí anti-inflamatório. Diferente da aromaterapia, que ela vai ver um conjunto energético e vai buscar esse equilíbrio aí entre corpo, mente e espírito. Então, no contexto aí da fitoterapia, né, o fitoterápico pode conter, sim, óleos essenciais pela própria legislação, que é a RDC 26 de 2014, e essa legislação, ela diz que o fitoterápico é um produto, né, é um produto tecnicamente elaborado, obtido de uma matéria-prima vegetal ativa. E o que seria essa matéria-prima vegetal? Ela seria ou a droga vegetal, essa droga vegetal é quando a planta ela é seca e estabilizada, ou esse produto, esse fitoterápico, ele vai ser
com base em um derivado de droga vegetal. E o que seria um derivado de droga vegetal? Segundo a própria RDC, seria um produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal. E aí esse extrato, esse produto de extração, né, pode ocorrer na forma de extrato, de óleo fixo, de óleo volátil, cera, exudato e outros. Então, o óleo volátil, ele é um produto de extração da planta, certo? Que é justamente o óleo essencial. O que a gente chama de óleo volátil seria justamente o óleo essencial. Então, aí eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem melhor aí a diferença de um óleo essencial utilizado na fitoterapia e do óleo essencial utilizado na aromaterapia. Né? Depois é importante, eu acho interessante vocês darem uma olhada nesse formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Ele está bem recente, é de 2018. E aí ele traz vários fitoterápicos com as indicações, contraindicações, alguns ensaios clínicos e in vitro também. E aí esse formulário de fitoterápicos, ele traz alguns fitoterápicos que são utilizados, são padronizados com óleos essenciais. Por exemplo, o alho, né? O alho, ele pode ser prescrito na forma de cápsulas contendo óleo essencial. E aí a indicação seria basicamente para dislipidemia e para hipertensão arterial sistêmica leve. Como eu falei, a fitoterapia ela é baseada na alopatia. Então, o mecanismo, por exemplo, aí do alho na dislipidemia seria a inibição da enzima HMG-CoA redutase. Então, existe todo um princípio alopático por trás disso. Já o óleo essencial do alho na aromaterapia, né, ele tem outras funções, e aí, por exemplo, seria utilizado como estimulante, tônico, recuperação da energia, purificação do corpo e do coração, dentre outras indicações. Muitas vezes a indicação da aromaterapia é semelhante ou igual à indicação do óleo essencial no fitoterápico, mas os princípios são diferentes, como vocês podem observar aí. Aí outro exemplo que eu trouxe, o eucalipto, né? Na fitoterapia, a gente pode utilizar ou xarope à base do óleo essencial ou cápsulas à base do óleo essencial, e ele é indicado para tosse produtiva associada ao resfriado comum. Na aromaterapia, além dessa questão antitussígena, né, ele pode ser para dissolver também o muco, ele pode ser indicado como calmante, na dissolução de melancolia e tristeza, como antisséptico e antimicrobiano. A menta piperita, a hortelã-pimenta, né? Na fitoterapia, as cápsulas contendo o óleo essencial da menta piperita, eles são indicados para síndrome do cólon irritável, e aí seria basicamente para os sintomas, né? Que seriam o espasmo leve, flatulências e dor abdominal. Já na aromaterapia, além de ter essas atividades também, como a atividade analgésica e carminativa, a hortelã-pimenta ela pode ter também função estimulante, anti-inflamatória e antitussígena. Então, eu trouxe basicamente alguns exemplos para vocês saberem que os óleos essenciais podem ser utilizados na fitoterapia e também na aromaterapia com abordagens distintas. Como é que esses óleos essenciais eles são extraídos, né? Para a gente entender o óleo essencial, a gente também precisa entender um pouquinho desses processos de extração. E aí, basicamente, Andréia, qualquer coisa tu me interrompe, tá? Porque eu estou olhando aqui a hora, já são 10:50, mas eu vou tentar correr, tá? Basicamente, a gente tem aí 6 métodos de extração dos óleos essenciais, que são a destilação por arrasto e a vapor, o enfleurage, fluido supercrítico, hidrodestilação, prensagem e destilação por solventes. A destilação por arrasto e a vapor, ela é muito utilizada na indústria, né? E aí, basicamente, como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem o quê? A gente tem a planta, a gente tem o vapor, a água, ela passa, né? No seu estado de ebulição, se transforma em vapor. Esse vapor passa pela planta, arrasta os óleos essenciais, e esses óleos essenciais, na forma de vapor, eles vão passar por uma serpentina aqui e vão ser condensados e transformados novamente em líquido. E aí eles vão ser aqui coletados, tá? Esse óleo essencial, ele não vai vir puro, ele vai vir juntamente com o que a gente conhece como hidrolato, porque vai ser uma mistura do óleo essencial e da água que extraiu também outras substâncias mais polares. A gente tem também a prensagem, que seria utilizada mais para frutos cítricos. Então, muitas indústrias que produzem sucos, elas já produzem o óleo essencial desses frutos. E aí, basicamente, eles passam por uma prensa onde são esmagados.
e aí esse produto ele é separado, o suco do óleo essencial. Esse óleo essencial ele passa por várias centrifugações, decantação, desterpenação, que é para tirar alguns terpenos que deixam esse óleo essencial instável até chegar ao produto final. O enfleurage é o método mais caro que existe na extração de óleos essenciais, e aí é para a extração de óleos de matérias-primas muito delicadas, como rosa, jasmim, violeta, e é um processo lento, complexo e caro. Por quê? Como é que acontece? Você coloca lá uma camada de gordura inodora, coloca as flores, e aí passa um dia, depois você vai trocando as flores até aquela gordura absorver o máximo possível de óleo essencial e ficar saturada. Quando ela fica saturada, essa gordura ela é destilada, e aí existe a separação do óleo essencial e da parte da gordura que não tem mais esse óleo. E aí, esse concentrado do óleo essencial ainda está um pouquinho misturado com a gordura, vai passar por um processo de mistura com álcool, destilação, até a purificação final. Para vocês terem noção de como esse processo é complexo e caro, a gente tem aí cerca de, é preciso, né, 126 mil flores por quilo, né, para cada quilo de óleo essencial. Então, para eu produzir 1 quilo de óleo essencial, eu preciso de 126 mil flores. Por isso que esses óleos são tão caros. A extração por solventes, ela não é tão utilizada assim na prática, ela é a menos utilizada, mas constitui basicamente em pegar aquela planta, submeter a um solvente apolar, porque ele vai extrair o óleo essencial, que também é apolar, e aí ele vai produzir, fabricar um produto concreto, que a gente chama, que é uma mistura desse óleo essencial com outras substâncias, como ceras e outras gorduras que acabaram sendo extraídas. Esse produto concreto, ele passa por um solvente polar, que é o álcool, para conseguir separar o óleo essencial dessa parte que foi extraída e que não é o objetivo, até chegar no produto absoluto, que é o óleo purificado. A extração por fluido supercrítico, né, ela é uma tecnologia cara, porque ela é limpa, ou seja, ela não deixa resíduos, mas ela promove aí a obtenção de óleo essencial de qualidade. E aí, como é que acontece? A matéria-prima, né, a gente tem a matéria-prima, e essa matéria-prima, ela passa, né, ela é dissolvida aí num CO2 supercrítico, ou seja, o CO2 que é naturalmente no estado gasoso, ele vai ser submetido a condições de temperatura e pressão específicas, que vai fazer com que ele fique em uma mistura de estado gasoso e líquido. E aí, nessa mistura, ele vai penetrar da planta, do material vegetal, vai extrair esses óleos essenciais e aí volta a temperatura e pressão ambientes. Quando volta a temperatura e pressão ambientes, o gás carbônico passa do estado supercrítico para o estado gasoso e aí só sobra o óleo essencial. Os hidrolatos foi o que eu falei, né? Quando a gente possui, a gente tem a hidrodestilação ou a destilação por arrasto a vapor, além de se puxar os óleos essenciais, né, lá no processo de condensação, a gente também acaba decantando a água com algumas outras moléculas mais polares. E aí, essa água com outras moléculas mais polares, a gente chama de hidrolato. E aí, esse hidrolato, ele também possui algumas moléculas do óleo essencial, possui um pH ácido, que faz com que ele seja um produto que não possua aí uma proliferação microbiana, e ele é utilizado também na prática clínica. A atividade dos hidrolatos ela está relacionada à atividade do óleo essencial. Então, eu trouxe 2 exemplos aí, o hidrolato da camomila, tá? Que tem atividade anti-inflamatória para a pele e mucosa e tem efeito sedativo e calmante também. E o hidrolato da melaleuca, da tea tree, que tem propriedades antissépticas e antimicrobianas, sendo muito usado para dor de garganta, afta, feridas e onicomicoses. É importante também que esse óleo essencial ele passe por um controle de qualidade, né? Porque, como eu falei lá no começo, muitos óleos essenciais, como no Brasil eles não são considerados medicamentos, não existe uma supervisão tão crítica, né? E aí muitos passam por adulteração, como, por exemplo, a adição de substâncias sintéticas, a adição de óleos essenciais de outras plantas que são mais baratas, né? Dentre outros. E aí são feitos alguns ensaios para tentar minimizar esses processos de adulteração, como, por exemplo, ensaios de solubilidade, de densidade,
de rotação óptica e de cromatografia para identificar o perfil físico-químico daquele óleo essencial. Se aquele perfil físico-químico for diferente do perfil padrão para aquele óleo, provavelmente ele sofreu alguma adulteração. E a caracterização, porque no laudo técnico do óleo essencial, eu tenho que provar que aquele óleo realmente ele possui um perfil de substâncias. Como a gente falou no começo, o óleo essencial ele possui, né, ele é uma mistura complexa de várias substâncias, mas existem algumas que elas estão presentes em maior quantidade e são mais responsáveis pela atividade biológica do que outras. É o que a gente chama de fingerprint. Então, a gente faz uma cromatografia, que é um processo de leitura de quais substâncias estão presentes naquele óleo essencial. E aí, para cada espécie, a gente tem mais ou menos uma impressão digital de todas as substâncias ou das principais substâncias que devem estar presentes naquele óleo. Quais são os benefícios dos óleos essenciais? Como eles são uma mistura muito complexas, né? Como grande diversidade química, essa diversidade ela está diretamente relacionada a um amplo espectro aí de atividades farmacológicas. As principais são a atividade biana, espasmolítica, carminativa e sedativa, mas a gente tem várias outras. Um outro benefício é a facilidade de administração, principalmente aí a via inalatória, né? Então, pacientes pediátricos, pacientes idosos, pacientes que possuem problemas digestivos, dentre outros, né? É mais um ponto aí a favor para a administração dos óleos essenciais. Exceto, claro, quando se for utilizar por via oral, que não é o caso no Brasil. Mas algumas pessoas fazem essa prática. Quais são os riscos, né, dos óleos essenciais? Toxicidade. Não é porque é natural que não possui toxicidade, isso daí a gente precisa ter em mente, né? E como eu falei um pouquinho lá atrás, essa toxicidade está muito relacionada com as lactonas sesquiterpênicas, apesar de elas terem uma atividade anti-inflamatória, mas a maioria está relacionada à toxicidade. Então, é importante verificar a presença delas no óleo essencial a ser utilizado. Reações alérgicas, né? Existe mais ou menos uma margem aí de 0,1 a 0,5% de reações alérgicas relatadas, porque pode ser que esse percentual seja pela ausência de relatos de reação alérgica, né? Porque muitas pessoas acabam não associando a alergia ao óleo essencial, visto que, por acharem que é natural, não foi ele que causou a reação alérgica. Então, o índice de relatos de reações é baixo, mas existem relatos, e aí esses relatos estão principalmente relacionados a alergias dérmicas, né? O efeito cumulativo a longo prazo. Esse é um ponto super importante, principalmente quando a gente trata aí da ingestão oral do óleo essencial. A gente não tem estudo suficiente, né, para saber qual é o impacto da ingestão de óleos essenciais a longo prazo, principalmente pessoas que utilizam óleos essenciais para tudo e de forma realmente irracional, tá? Então, se vocês forem assistir o documentário do Netflix que trata sobre isso, né, a indústria da cura, que tem um episódio falando só sobre os óleos essenciais, a gente vê muito que a indústria que vende os óleos essenciais, né, elas utilizam um marketing muito a favor de que é um estilo de vida e que, por ser natural, não vai trazer efeitos negativos, e aí a gente não sabe até que ponto isso pode repercutir. E aí, por isso, a necessidade de mais estudos clínicos. Para vocês terem noção, eu peguei hoje aí na PubMed, para ficar mais atual, né, as pesquisas que estão sendo realizadas. Quando eu coloquei o termo aromaterapia, nos últimos 5 anos a gente tem aí 162 pesquisas, mas essas 162 não são apenas ensaios clínicos, a gente tem revisão sistemática, com meta-análise, então, né, a gente precisa realmente de uma quantidade maior. Quando eu coloco aí outro termo, outro descritor, que é o óleos volátil, a gente encontra aí 160 resultados. Quando eu coloco revisões simples, aí aumenta para 474, né, pesquisas. Mas aí revisões simples, elas não vão nos dar respaldo científico, né, com nível de evidência elevado para a gente utilizar na prática clínica. Aí eu trouxe também alguns resultados do Clinical Trials. E aí, quando eu coloco aromaterapia, né, os estudos de intervenção que a gente tem hoje
cadastrados são 98. Quando eu coloco óleo essencial, estudos também de intervenção, a gente tem 267. Então, a gente vê que realmente já está aumentando, né, a quantidade de estudos clínicos, que é o que a gente precisa, né? Estudos em animais, a gente sabe que em estudos in vitro e em animais a gente não consegue extrapolar para a clínica, então o que a gente consegue extrapolar realmente são esses ensaios clínicos com metodologias bem desenhadas, e aí a gente precisa ver, esperar um pouco os resultados, que eu acho que vai começar a aparecer nos próximos anos, para que a gente possa estar mais respaldado. E para finalizar, um pouquinho a legislação do óleo essenciais no Brasil. A gente tem uma dificuldade classificatória dos óleos essenciais porque eles não são considerados medicamentos aqui no Brasil. Então, eles podem ser usados em quê? Indústrias de alimentos, indústrias de cosméticos para uso externo, indústrias, no caso das indústrias de alimentos, seria como para dar sabor e cheiro, né? Então, existem limites máximos de quantidade de óleo essencial que pode ser usados. Nas indústrias químicas, que seriam para, por exemplo, cheiro em saneantes, então seria para uso externo, tá? E nas indústrias farmacêuticas, seria também para a questão de adjuvante farmacêutico, não como medicamento, a não ser, claro, quando é utilizado na fitoterapia. E aí, o óleo essencial como recurso terapêutico no Brasil, a gente tem a portaria 702 de 2018, que inclui a aromaterapia nas práticas nacionais, no Programa Nacional de Prática Integrativa e Complementar. Aí existe aí um paradoxo, né? A aromaterapia ela foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mas não existe nenhuma legislação que estabeleça o óleo essencial como medicamento. A gente só tem óleo essencial cadastrado hoje pela Anvisa como produto cosmético ou produto para a indústria alimentícia, tá? A RDC 21 de 2014, que foi prorrogada pela RDC 280 de 2019, ela trata da venda e da fabricação de produtos da medicina tradicional chinesa. Então, é uma legislação que está sendo, né, cogitada para a inclusão do óleo essencial aí na aromaterapia como produtos de uso tradicional, mas ainda não são só discussões, ainda não foi efetivado. E quem vai se responsabilizar pela instrução, né, pela indicação do uso terapêutico de óleos essenciais? A indústria não pode se responsabilizar, porque a indústria tem os óleos essenciais cadastrados como ou produtos cosméticos ou produtos alimentícios. Os profissionais de saúde, por sua vez, também não podem indicar, aromaterapeutas, né? Não podem indicar esses produtos, porque a gente vê lá, com exceção do uso cosmético, esses produtos eles não são registrados e não deve existir alegação terapêutica. Então, aí existe aí uma complicação nessa questão da legislação, na regulamentação aí dos óleos essenciais, que precisa ser revista. Então, para finalizar, né, diante de tanta discussão que a gente vai ter futuramente sobre isso, a coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério, né? É essa emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e de toda arte. Albert Einstein, a gente tem muitos mistérios aí para resolver ainda quando a gente trata de natureza. Então é isso, queria agradecer a vocês, desculpa por ter passado um pouquinho aí da hora, mas é isso. Yasmin, você tem que me botar como host novamente. Tá certo. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar para cá. Vou voltar para cá. Mim, acabou sumindo. Aí, deixa eu te colocar. Oi? Para mim, deixa eu ver acabou saindo aqui. Não sei por quê. O chat e as perguntas. Vê se está aparecendo alguma pergunta para você no chat. Deixa eu ver aqui, viu? Eu tô vendo aqui o pessoal elogiando a aula, parabenizando, falando que foi muito bom. Eu só consegui ver aqui alguém colocou ciclo vegetativo. Isso não seria o Ayurveda, aí eu não sei qual parte foi que ele está perguntando. Muito bom, parabéns e excelente só. Eu não sei se houve mais alguma pergunta, porque como caiu a minha conexão, né? Aí eu não consigo ver.
Deixa eu te colocar novamente aqui como host. Tá aparecendo aqui uma perguntinha aqui. Pode me botar. Conseguiu? Vai em participantes, acha para te ensino nos participantes. Eu estou clicando em participantes. Aqui, peraí. Para te ensino. Pronto. Aqui no 2. Pronto. Tem, tá vendo? Consegui. Foi. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera. Vê se você consegue. Foi. Pronto. Foi, né? Bem, pessoal, se parabenizando, né? A palestra foi muito boa mesmo. Parabéns, Yasmine. Gente, isso daí Tive que correr um pouquinho, né? Mas tivemos imprevistos, né? Isso. Mas, olha, tem uma pergunta aqui da Nadima. Gostaria de saber se pode ser usado o óleo de lavanda no travesseiro para crianças com TEA. Pronto. TEA, tu traduz? Transtorno do espectro autismo. Certo. Pronto. Algumas pesquisas já mostraram que pode sim ser utilizado, certo? Agora, a depender da idade. Tu podes me dizer a idade da criança? Nadima, tem como dizer a idade da criança? 5 anos pode sim ser utilizado. Inclusive, existem relatos bem favoráveis, assim, de experiências clínicas, alguns relatos de experiência com crianças autistas e lavanda, sim. E ela está perguntando se em gota. Uma gota. Olha, na verdade, o ideal, quando a gente vai colocar em travesseiro, seria a gente fazer uma mistura e colocar um spray. Fazer um pumpzinho da mistura. Aí você coloca uma gota, só que ela em algum veículo e coloca um pump. Tá certo? Olha, ele tem aqui também perguntando o Rafael, qual o seu ponto de vista sobre a ingestão de óleos, né? Por via oral, no caso. Então, assim, existem vários prós e vários contras. Eu, particularmente, eu não sou a favor pelo fato de não existir ainda um respaldo científico. Eu sou muito do respaldo científico, né? Na prática clínica, a gente vê a utilização, como eu falei, na França já faz 50 anos que eles é mais relatada esse uso, essa prática da ingestão. Mas é aquela questão, ele está muito associado à inflamação nas mucosas, né, à ingestão oral, e eu tenho muito medo da questão do efeito cumulativo. A gente não tem tanto estudo prospectivo de médio e de longo prazo sobre esse efeito cumulativo dos óleos essenciais, entendeu? Então, assim, a princípio, eu sou contra até que a gente comece a ter mais evidência científica. A partir daí, aí eu posso mudar a opinião, porque é como se diz, né? Na ciência, a gente muda constantemente de opinião. Vai depender aí do que for surgindo. Isso é verdade. Ó, tem mais uma perguntinha aqui do Marcos. Estou realizando meu TCC com óleos essenciais. Vou avaliar o efeito de eucaliptus citriodora in vitro. Estou amando aprender mais sobre esse universo dos óleos essenciais. Verdade, é ótimo. Nadima aqui. Pode ser usado óleo de olíbano para tratamento de psoríase, usado em cremes? Pronto. Aí, no caso, você está falando mais da prática como fitoterápico, né? Como ele tem, já existem relatos de um efeito calmante e anti-inflamatório por causa principalmente desses sesquiterpenos que eu até falei na palestra, né? A gente pode utilizar como um complemento. Agora, ele não vai em muitos momentos, controlar essa psoríase. Ele vai aliviar, vai minimizar, tá certo? Bem. Sim, verdade. Foi o Rafael um aumento no uso, né? Sobre... Indicação de livros, né? Um aumento nesse uso, O Marcos perguntou se você teria alguma indicação de livro para aprofundar mais. Óleos essenciais é mais complicada a questão da literatura. Então, eu aconselho mais realmente a pós-graduação, porque a gente discute mais artigos e ensaios clínicos. Hoje em dia, eu não vejo livro que compile essa prática clínica. Quando a gente fala de aromaterapia, eu vejo mais cursos de formação que podem ser feitos, né? Mas aí comparando um curso de formação
com uma formação mais completa de uma pós-graduação, eu ficaria com a formação mais completa de uma pós-graduação. Agora, assim, livros eu não tenho. Vem com a gente, né, vem Yasmine? com a gente, Eu vejo muito assim, eu me respaldo muito para falar de óleos essenciais realmente nos artigos, nas publicações e nos ensaios clínicos que estão surgindo. Claro que sempre avaliando aí o desenho de estudo, né, para ver se esse ensaio ele foi bem feito. Até porque, às vezes, né, Yasmine, o livro demora tanto para ser publicado que o que ele escreveu, às vezes, já saiu alguma resolução nova, uma recomendação nova, né? Algum estudo novo. Verdade. Realmente, a gente tem que se basear mesmo sempre através de artigos, não tem jeito. Não tem jeito. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Peraí, tem mais aqui. Rayone, os estudos que utilizam grupo controle, onde a pessoa tem acesso ao aroma, logo conseguiria diferenciar a presença ou ausência do OE? Tem validade como uma evidência forte? Veja, não só a presença do grupo controle, tem que saber se o tipo do estudo, se o estudo foi um estudo duplo cego, se o estudo foi randomizado ou não randomizado. Claro que a presença de um grupo controle, ela deixa a metodologia mais forte, mas ela não é o único ponto que tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado outros pontos do desenho de estudo, como eu falei agora, se ele é randomizado ou não, se ele é duplo cego, se não é, se ele é prospectivo, ver o N também de pacientes, tá certo? Então, tem muitas variáveis envolvidas que a gente tem que analisar. E essa é uma delas. Sim, com certeza. Peraí, que acho que surgiu mais uma perguntinha. Ainda do Rayone. Como ser duplo cego se o voluntário consegue sentir o cheiro? Então, aí lembra que eu falei do óleo essencial e da essência? Então, a diferença do óleo essencial para a essência é que a essência ela é um produto sintético que busca imitar o cheiro do óleo essencial. Só que a essência ela não possui propriedades terapêuticas, então ela pode ser usada como um placebo. Aí ela pode caracterizar um duplo cego também. Gente, alguma mais pergunta para Yasmine? Rayone falando, eu já procurei artigo com essência e não achei, mas obrigada. Nada, mas realmente é porque assim, como é uma área muito nova e aí vocês viram, né, a questão da quantidade de artigos que estão sendo produzidos, né, o pessoal ainda está começando a comparar os estudos, ver qual tipo de metodologia é melhor, qual não é. Não tem muita metodologia para quem está começando a estudar óleo essencial para dizer, eita, essa metodologia foi boa, então eu vou fazer um outro estudo com essa mesma metodologia, né? Por isso que a gente ainda não vê. Mas aí é até uma ideia para quem quiser aplicar pesquisa, né? Para utilizar essas essências aí como o placebo, né? E o Rafael está perguntando, Yasmine, se as águas aromatizadas com frutas entraria na mesma questão do uso do óleo. Você fala em que questão? Porque aí, no caso, essa água aromatizada, ela não vai extrair óleo essencial. Lembra que o óleo essencial, né, existem aqueles métodos de extração de óleo essencial que eu falei. No caso de frutos, né, essa extração é mais por prensagem, né? A água, ela é o quê? Polar. Então, se você colocar o material vegetal em contato com a água, ele não vai extrair óleo essencial. Então, ele vai extrair outros metabólitos secundários polares, mas o óleo essencial não. E mais uma outra pergunta falando, pode usar óleo misto de azeite com soja, esse de mercado, como carreador? Azeite. Veja, existem várias medidas caseiras que a gente pode utilizar sim. Então, qualquer óleo vegetal, ele pode ser utilizado como carreador. Agora, você só tem que ver a questão da pureza dele, porque se ele tiver muita impureza na constituição, ele vai dificultar a questão da absorção e da biodisponibilidade do óleo essencial. Então, por isso que a gente recomenda mais, né, esses óleos vegetais mais puros mesmo. Mais uma pergunta. Eu posso considerar a volatilidade como sinônimo de qualidade?
Alguns óleos possuem componentes que não evaporam. Isso significaria uma adulteração ou baixa qualidade? Aí realmente vai depender da espécie, né? Como eu falei na definição do óleo essencial, ele são misturas complexas de constituintes voláteis ou semivoláteis. Então, se aquele óleo ele tiver uma grande quantidade de constituintes semivoláteis, isso vai ser característico daquele óleo específico. Agora, se aquele óleo ele possui realmente mais constituintes voláteis, que é a maioria dos óleos, na verdade, e aí ele não volatilizar tanto, isso pode caracterizar, sim, uma adulteração. Mas aí não só isso caracteriza, tem que ser feitos outros testes, como eu falei, né? A questão da densidade, isomeria óptica, para realmente verificar se esse óleo ele foi adulterado. E, gente, mais alguma outra pergunta? Só o Rafael que fez comentário sobre a água aromatizada, que ele sempre faz com laranja ou limão cortado na água para dar um sabor. Não tem problema nenhum. Então, pode continuar usando, sem problema. Yasmine, acho que o pessoal não tem mais perguntas. Pronto. Ninguém mandou mais nada aqui, mas olha, o pessoal ficou até o final, tá parabenizando, parabéns mesmo pela apresentação, que foi ótima. Gente, lembrando só que a FitoWeb é um evento, né, do Prate Ensino, junto com o nosso coordenador Leandro Medeiros, que é o coordenador da nossa pós-graduação aí de fitoterapia. E a Yasmine é a nossa professora também, é docente do curso. E também, hoje só foi um gostinho, né? E com certeza. Quero Foi mais. só uma gotinha aí do que vem por aí. De óleo de, de óleo. Porque a gente vai ver dentro da pós-graduação, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Yasmine, muito obrigada pelo show de hoje, tá? E fiquem atentos aí à nossa programação do próximo mês de novembro, que vão vir outros professores da nossa pós ainda falando aqui na nossa FitoWeb, tá, gente? Muito obrigada pela presença. Peraí que eu acho que surgiu alguma perguntinha aqui. Opa! Não, só falando que a apresentação foi ótima, que foi muito esclarecedora. Que bom, eu agradeço também o convite e agradeço a todos terem ficado até o final. Espero aí que a gente se veja na discussão dos metabólitos secundários na farmacologia, né? E olha, gente, fiquem atentos à nossa programação de novembro, tá? Que está prometendo também. Muito obrigada aí por todos. Yasmine, muito obrigada. Boa noite. Obrigada também. Boa noite a todos. Eu vou dar encerrada aqui por hoje a nossa aula. Tá bom? Nosso encontro. Até a próxima. Tchau, até. Tchau.